Fala pessoal, hoje eu vou estar mostrando para vocês esse equipamento aqui, um analisador de energia. Ele analisa a qualidade da energia elétrica. Bom, esse aqui é um instrumento mais simples, mas bem eficiente. Ele possui aqui o cabo de dados, esse meu cabo aqui é USB, a gente tem também o cabo serial, uma fonte de 12 volts. E aqui são as entradas dos cabos de dados. Então, é bem portátil, pode ser a pilha ou a energia elétrica. Bom, vamos lá ver os outros componentes. Ele vem nessa bolsinha, é muito interessante, facilita o transporte. Aqui eu também tenho cabo serial para desktop, tem outra fonte, alguns acessórios aqui preparados para poder ligar ele na energia e pegar os sinais. Os cabos são compostos pelos cabos para corrente e os cabos da alimentação. Então a gente tem aqui os cabos nas cores vermelho, amarelo, azul e branco, tanto para corrente quanto para tensão. Ali a gente tem, né, só para exemplificar a conexão deles. É um pouco volumosa, mas eu vou explicar passo a passo como faz a conexão para facilitar a vida de todo mundo aqui. Então, a gente faz as conexões. Eu costumo fazer primeiro as conexões das correntes. Então a gente vai vir no vermelho. É bem simples, bem tranquilo, né? O amarelo, no amarelo, preto no preto, azul no azul. Bom, aí agora a gente tem alguns detalhes a prestar mais atenção. O vermelho, ele tem que ser conectado na mesma fase que está o amperímetro vermelho. Então, a fase 1 no mesmo lugar. O amarelo, mesma coisa. Tem que identificar qual é a fase que está o amperímetro amarelo e colocar o voltímetro amarelo. O azul, mesma fase do azul. E o neutro, que é o preto, no próprio neutro. Então não tenha dúvida quanto a isso. Depois disso é que eu conecto a alimentação. E aí plugo na tomada 110/220. Bom, pessoal, tudo conectado. A gente vai ligar o equipamento. Ele vai entrar no modo 1P2W, que é para uma fase com neutro. Apertando a primeira tecla, ele muda para duas fases, mais neutro, três fases sem neutro, três fases com neutro. Então aqui ele está medindo com referência para o neutro, as amperagens e alguns dados a mais. Essa aqui é só da fase 1. Né? E aí vem outra parte que é mais importante aqui. Não é mais importante, mas é bem interessante de todo mundo saber, que é como gravar. A gente tem dois tipos de gravação. Da memória local, que é essa tecla aqui, ó, M-Memory. E ali está em 8, já tem 8 canais gravados, ó, 9. E a outra é iniciar uma gravação. Vou mostrar um modo básico e rápido de iniciar uma gravação. Apertar o stop, o start e depois o stop. Mas você pode considerar alguns outros detalhes a mais. Mas isso está tudo no manual, então não vou entrar em muitos detalhes não, só o básico mesmo aqui de gravação.
para a gente já levar as informações para o computador. Então, beleza? Aqui tá os dados instantâneos, mas eu quero ao longo do tempo. Eu venho aqui, ó, vou apertar o Start. Ele mudou ali para um M aparecendo. Cada vez que o M pisca, ele está fazendo uma gravação. Então, na memória número 4. Então, todos os dados. Aí eu vou ter todos os dados das 3 fases gravadas. Não só o que está apresentado aqui, mas todos os dados. Por exemplo, eu tenho o fator de potência, eu tenho a frequência, eu tenho o ângulo de faseamento, eu vou ter a amperagem do neutro, tudo gravado simultaneamente em todos os parâmetros. Aí eu vou deixar coletando um pouco de dados aqui, depois a gente vai lá para o computador para ver como funciona. Bom, retomando aqui, depois de alguns segundos, uns minutinhos gravando, a gente vai parar a gravação. Note que ali está marcando lá M4 e ele pisca de acordo com a gravação. Agora, para parar a gravação é bem simples, é só vir aqui no Stop. Voltou lá, tá vendo? Sumiu o M, voltou a dizer que está na memória 9 e os dados estão sendo apresentados normalmente aqui na tela, sem nenhum problema. Eu estou gravando com a potência muito baixa, tá? Você vê aqui, ó, só 10 amperes em uma fase, as outras fases estão sem nada, o neutro só está com 7, então eu estou com pouca potência aqui. E esse aparelho, ele é um aparelho que ele vai até 1000 amperes, 1000 volts, tá? Então é uma potência elevada, é um equipamento relativamente caro, é de R$6.000 até R$15.000. Tem alguns detalhes a mais aqui. Por exemplo, esse aqui não tem cartão de memória, mas tem uma outra versão dele que tem cartão de memória. E por aí vai, né? Tem, de acordo com as funções e o modelo do equipamento, você tem variações de preço. Bom, pessoal, trouxe aqui para uma bancada para ficar mais claro de vocês entenderem como é que é feita a conexão. Aqui é simulado, os cabos estão soltos, né? Só para mostrar, o disjuntor aqui não é o disjuntor apropriado, mas é só para mostrar a conexão, tá? Então aqui nós temos as 3 entradas de força. 3 entradas de força e aqui vão ser as saídas. A gente vai na entrada principal, tá? De força para pegar a corrente. Pode ser antes do disjuntor de proteção, não tem problema. Então, antes do geral, ali na entrada mesmo. E o barramento, aqui é neutro terra junto, da concessionária Enel. Então, nós temos as 4 garras de tensão e os 4 amperímetros. Então, a gente pega lá o amperímetro número 1, vê a posição da seta, tá? Número 1, posição da seta, vai colocar. Como que vai colocar a posição da seta? A seta está dizendo que a corrente está entrando, vai para lá. Então, vai vir aqui, olha, e colocar a corrente entrando. Corrente entrando. Então, olha, ficou lá com a corrente entrando. O 2, corrente entrando. Até mostra aqui, ó. Alimentação e carga. Passando de frente. Aqui no 2, coloca a segunda. E a terceira, 3, que é a mesma coisa. A corrente entrando. Bom, então, nós vamos ter aqui as entradas dos 3 entrando. E aqui vai estar a saída, onde vai estar as cargas. Tá? Aí a
E o neutro? Mesma coisa. O neutro aqui, ele vai pegar o 4 da mesma forma, ó, entrando. Então, ele tem que vir para o barramento. Então, ele vai entrar no barramento. E agora a alimentação. Bom, a gente já colocou aqui as correntes, ó, as 3 correntes estão ali. 1, 2 e 3. Aqui está o disjuntor geral, com as 3 fases de entrada. Que cor que é 1? Vermelho do 1. Aqui, ó. Então a gente faz o quê? Pega a ponteira vermelha, que é 1, e conecta na entrada 1. A 2 é amarela. Então a gente vai fazer o quê? Ponteira amarela na 2. A 3, ponteira azul. Então a 3, que está aqui, ponteira azul vai conectar na azul. E o preto é o neutro, vai conectar aqui. Então aqui, essa ponteira vermelha ela vai estar em contato. A 2 na 2, ponteira 3 na 3. Então a gente vai ter aqui a referência das 3 fases de corrente, vai ter a referência das 3 fases de tensão, vai ter a referência da corrente, que é o 4, e da tensão do neutro. Tudo pela entrada, respeitando o sentido de ligação. Beleza? Então vamos lá, pessoal. A gente está aqui com nossa área de trabalho e o programa. Bom, ao acionar o nosso programa, a gente vai abrir a nossa tela de seleção de porta. Tá, então a gente seleciona qual é a COM. No meu caso aqui é a porta número 5. Se você não souber qual é a porta número 5, você vai lá em propriedades de dispositivos, procura portas e você vai encontrar a porta número correta do seu equipamento. Tá? Vai abrir então a janela do equipamento em si. Nessa janela aí, ele já te dá as informações a respeito do seu equipamento. É interessante e importante notar que aí nós temos aquela questão das cores. Lembra que eu tinha falado lá na prática que a porta tem que estar correspondendo, corrente com tensão? Então, ali, ó, a porta vermelha de corrente é a mesma fase da tensão. Então, a amarela de corrente está na mesma fase da tensão. Então, fase A, fase B, fase C. E o neutro, logicamente, tem que estar no neutro. Isso aí tem que ficar garantido dentro do seu sistema. Agora, clicando ali na parte superior, Data Log, você vai entrar numa tela onde mostra todas as gravações que estão dentro do seu equipamento, para você fazer o download dessas informações. Nesse nosso caso ali, ó, a gente tem 6 gravações, 3 num dia e 3 no outro dia. Está dizendo ali a hora que iniciou a gravação, o modo da gravação que foi realizado e a quantidade de gravações, são linhas existentes e o intervalo de cada uma gravação. Aqui a gente pode selecionar qual dessas gravações você quer analisar. Clicando em cima, você vai ter uma outra tela contendo todas as informações do seu banco de dados coletados em campo. Então você consegue fazer uma análise mais profunda de todas as grandezas coletadas. A gente não vai entrar falando em cada um. A ideia nossa desse vídeo é mostrar como conectar no local
o equipamento e como baixar o arquivo para posterior análise. Então, nesse vídeo a gente vai só chegar até salvar o arquivo, tá ok? Então, nessa tela nós temos todas as grandezas coletadas. Então, vamos analisar aqui só da fase 1, tá? Tá mostrando ali o dia, a hora, o kilowatt, né, potência ativa, o kVAR, potência reativa, o kVA total, o fator de potência, o ângulo, tensão e corrente. E aí vai vir a mesma coisa da fase 2, da fase 3 e do neutro. Então, em cima disso, a gente consegue fazer uma análise completa de cada um desses dados que foram coletados em campo. A grande vantagem é que o intervalo é menor, você consegue fazer uma análise bem completa. É possível fazer a impressão completa e direta desses dados aí. Só clicar em imprimir, ele já vai fazer a impressão direta. Mas o mais interessante é que você pode salvar também. Você vai salvar todo o conteúdo em forma de planilha, uma tabela, tá? Ao clicar ali em salvar, ele vai abrir a tela, você seleciona o local onde você quer salvar e já pode gravar. Gravando, você tem a grande vantagem que você pode abrir, por exemplo, o Excel e importar esses dados todos. E aí fazer uma análise mais completa, utilizar os recursos do Excel para te auxiliar na análise, criar gráficos e etc. Para salvar, você tem que aceitar ali os termos de conversão, né? Só ir dando avançar. Caso você tenha experiência, você pode alterar, mas é só ir dando avançar até chegar em concluir. E aí a tabela vai se montar, né, de forma automática para você, com todos os dados, né, em linha separada ali. E aí você vai poder fazer toda a análise conforme você achar melhor. Vai ter todas as informações que o aparelho poderia coletar, vai estar ali no Excel. Lá em cima, no menu, você tem a primeira tela, que é o Real Time. Você pode configurar o seu equipamento só clicando aí, ele vai acertar a hora dele. Depois tem análise de harmônica. Eu falei antes que no Excel faz tudo, mas esse daí não faz. Você tem que fazer com ele conectado. O PC Sampling, você vê os dados em tempo real, direto ali na tela do computador. O Display Graphics, né? O Graphic Display é a apresentação dos gráficos. A lista Display. A lista Display, ela te mostra todos os dados coletados em tempo real. Então vai criando uma lista sequencial ali com todos os dados que você vai visualizando, podendo até fazer a gravação direto no computador sem precisar fazer a gravação no equipamento. O Open File é para você abrir os arquivos que você já gravou e fazer uma análise ali no programa. E o Save. O Save vocês já viram que é simples, é só clicar, selecionar o arquivo onde vai gravar e pronto. Tá? Você clicando no Datalogger e tendo arquivos gravados na memória do equipamento, ele vai abrir essas gravações em sequência, daquela forma que mostrei lá no início. Agora, quando você clicar em Datalogger e não tiver nenhuma informação, ele vai dar um alerta dizendo que não tem nenhum dado gravado dentro do equipamento. Bom, pessoal, é isso aí que eu queria mostrar para vocês, tá? Desde a instalação, na instalação elétrica lá do equipamento, que as fases tem que estar lá sendo lendo as correntes e as tensões de forma correta, como conectar ali e ligar o equipamento, selecionar o tipo de instalação, conectar o equipamento no computador, baixar, né, e gravar os arquivos. Então essa era a proposta desse vídeo,
No próximo, a gente pode começar a fazer alguma análise das informações coletadas, né? Pode ser feito diretamente no próprio software, como eu tinha mencionado, ou fazer no Excel ou em qualquer outra planilha, né? A vantagem é que as planilhas auxiliam a gente ali na parte da matemática, da conferência de dados e tudo mais. Bom, então por hoje ficamos por aí e aí no próximo vídeo a gente dá prosseguimento à utilização do analisador de energia elétrica. Forte abraço a todos.